Desemprego fica estável no primeiro trimestre e atinge 12 milhões de pessoas. Petrobras anuncia reajuste de 19% no gás natural a partir de domingo. E você vai ver também. Governo publica decreto que amplia para 35% desconto no IPI. Jeff Bezos perde 13 bilhões de dólares com queda nas ações da Amazon. Na Ucrânia, a jornalista morre após ataque russo a Kiev em meio à visita da ONU. Segunda fase de vendas de ingressos para a Copa do Mundo tem Brasil entre líderes em solicitações. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o IBGE divulgou hoje os números do desemprego aqui no Brasil relacionados ao primeiro trimestre de 2022. O número se manteve estável, ficando em 11,1%, o que representa 11 milhões e 900 mil pessoas sem emprego no país. Estimada em mais de 95 milhões de pessoas, segundo o IBGE, a população com emprego retrocedeu 0,5% em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Os indicadores reforçam uma melhora em relação a 2021, ano fortemente impactado pela pandemia da Covid-19. O índice de desocupados é o menor para um primeiro trimestre desde 2016, quando registrou o mesmo percentual. Já o emprego informal caiu 0,6% em relação ao último trimestre de 2021, o que afeta mais de 38 milhões de trabalhadores. O salário médio cresceu 1,5% em relação ao trimestre anterior, na primeira alta desde o segundo trimestre do ano passado. De acordo com o IBGE, o salário médio do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.548. Mas o Brasil registra o índice de inflação mais alto desde 2015, com mais 10,06% em 2021, o que afeta o poder aquisitivo da população, especialmente da faixa mais pobre. O governo federal ampliou a redução no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O desconto passou para 35% e vale para a compra de carros, televisão e outros setores que movimentam a economia. Com a medida, o governo deixa de arrecadar 15 bilhões de reais este ano. O decreto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, mas já era aguardado pelo mercado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia anunciado que o governo tomaria essa decisão. A redução no Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, será de 35%. A medida amplia o desconto anunciado em fevereiro, que foi de 25%. O IPI incide sobre diversos tipos de mercadorias e o valor costuma ser repassado para o consumidor. Por isso, o corte pode beneficiar vários setores da economia. Na lista de produtos que podem sofrer queda nos preços estão calçados, tecidos, aparelhos eletrônicos, móveis, brinquedos, armas e até carros. Por outro lado, a redução no imposto vai acarretar em menos arrecadação para o país. De acordo com os cálculos da equipe econômica, a diminuição nos próximos 3 anos será a seguinte: mais de 15 bilhões de reais em 2022. Mais de 27 bilhões de reais em 2023 e mais de 29 bilhões de reais em 2024. Em nota, o governo federal afirmou que a medida visa estimular a recuperação econômica do país, bastante afetada pela pandemia do coronavírus, e com isso também garantir a manutenção e a geração de empregos. Por lei, o governo federal pode alterar o IPI por decreto, sem a necessidade da medida ser votada no Congresso. O novo corte passa a valer a partir de 1º de maio. A Petrobras anunciou o reajuste de 19% no gás natural a partir de domingo. O novo valor é válido até o dia 31 de julho. A estatal acrescentou que o valor final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e dos postos de revenda e pelos tributos federais e estaduais.
A companhia também ressaltou que o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais. Os serviços de entrega cresceram muito nos últimos anos. Além da praticidade, o delivery foi essencial durante a pandemia. Mas com o aumento da demanda, cresceu também o número de reclamações. É isso mesmo, e é bom ficar atento porque os clientes lesados também têm direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Nas ruas não é difícil encontrar quem já tem enfrentado algum problema com delivery. Pedir uma coisa e vem outra, né, no lugar, ou você pede outras coisas que você não pediu, vem nesse lugar. Imagina você fazer um pedido que está para chegar meio-dia, 1 hora nada, 2 horas nada, e eu fiquei sem almoçar, é o que eu estou falando, porque aí você já até perdeu o apetite depois do nervoso que passou. E aí com fome a gente fica mais nervosa ainda, né? É, verdade. Hoje a Vanessa até ri da situação, mas não é brincadeira. Especialmente quando a ideia é celebrar com amigos e família, como aconteceu com a Nayara. A gente pediu, a comida não chegou, aí a gente teve que pedir de outro lugar. Comprou coisa por aqui, no mercado, para fazer uns petisquinhos assim, correndo. É chato, porque a pessoa está esperando, já vai lá para comer, chega lá, não tem a comida, é complicado, a pessoa fica assim, vamos pegar outra coisa, né? A editora levou na esportiva, mas saiba que esse tipo de constrangimento pode ser configurado como dano moral e o comércio pode ter que indenizar o cliente. Aí vai ser feito um levantamento do que aconteceu, como aconteceu, e você pode, até 40 salários mínimos, entrar no juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 até 40, aí comparece uma figura do advogado que é interessante para você, porque já é um outro valor. Mas tudo tem que ser documentado, filmado, as pessoas ali, né, sem receber nada, o horário passando, quer dizer, o exemplo que nós demos e você comentou. Mas tudo isso é passivo. Mas não é só nesse caso que o cliente tem direitos, não, e muita gente sabe bem disso. Com o aumento dos serviços de entrega, principalmente no ramo alimentício durante a pandemia, quando muitos comércios só conseguiram sobreviver por meio do delivery, o site Reclame Aqui registrou alta de 124% nas reclamações desse tipo de serviço. Isso aconteceu em julho de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. Mas os problemas continuam e os estabelecimentos têm de tomar providências com base nos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. As regras valem para problemas como atraso na entrega, produto trocado ou danificado, embalagem amassada e até comida fria. O consumidor, pelo artigo 4º, é a pessoa mais frágil da relação de consumo. É uma pessoa de boa fé que faz um pedido. Então, ele não domina toda essa tecnologia, esse conhecimento, ainda mais agora, do delivery. Então, ele não conhece muito bem. Tá bom. Mas se, porventura, o que ele pediu chegou muito tarde, já não tem mais interesse, chegou muito frio, não tem condições de se aproveitar, com isso você tem total direito de ser ressarcido. E como se não bastassem os problemas citados até aqui, de uns tempos pra cá, muita gente tornou-se vítima de golpes aplicados por entregadores de aplicativos. Segundo consumidores, eles cobram no ato da entrega valores superiores ao preço correto do pedido. Só que os clientes só percebem o golpe depois do pagamento. Mas se acontecer, é preciso denunciar. Você registra no boletim de ocorrência, você registra no PROCON da sua cidade, você registra no site Reclame Aqui, você registra no consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça, para tentar ter seus danos
ressarcidos. É uma canseira se é um golpe, se a pessoa não é estabelecida. Golpe ou não, se o cliente se sente lesado, é importante reclamar em órgãos de defesa do consumidor. Registre a sua reclamação, que essa é uma garantia de atendimento, uma garantia de que a empresa será notificada e prestará os esclarecimentos. E mudando de assunto, agora vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. O secretário-geral da ONU disse que ficou chocado com os ataques contra Kiev enquanto ele visitava a capital ucraniana. A Rússia disse que usou mísseis de longo alcance para atingir a cidade. Uma jornalista morreu no ataque. Os mísseis foram disparados logo depois do secretário da ONU se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. Antes, ele tinha visitado cidades onde existe evidências de crimes de guerra e pedido uma investigação. As equipes de resgate encontraram o corpo de uma jornalista que vivia num dos apartamentos. A ucraniana Vira Irik trabalhava na Rádio Liberty, uma organização financiada pelos Estados Unidos para transmitir notícias em vários países. Guterres deixou Kiev hoje de manhã e disse estar chocado pelo fato do ataque ter acontecido durante a visita dele. Para Zelensky, essa é uma prova de total desprezo da Rússia pelas instituições internacionais. O episódio diz muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação às instituições globais. Mostra os esforços de Moscou para humilhar a ONU e o que a organização representa. Zelensky contou que 5 mísseis caíram na cidade imediatamente depois da reunião que manteve com Guterres. De acordo com o porta-voz da ONU, o bombardeio ocorreu perto do local do encontro. Uma das prioridades da visita de Guterres foi acertar a retirada de civis que estão na siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, junto com militares ucranianos que se recusam a entregar as armas. 600 pessoas estão feridas no local, depois que um bombardeio russo atingiu a área hospitalar improvisada dentro do complexo, que se tornou símbolo da resistência ucraniana. Enquanto isso, há intensos bombardeios no leste do país, na região separatista do Donbass. Segundo o Ministério da Defesa britânico, os russos estão avançando lentamente à custa de muitas perdas. O governo britânico enviou especialistas para ajudar o governo ucraniano a apurar crimes de guerra cometidos pelos russos. E você vai ver ainda nesta edição, Jeff Bezos perde 13 bilhões de dólares com queda nas ações da Amazon. E ainda, segunda fase de vendas de ingressos para a Copa do Mundo tem Brasil entre líderes em solicitações. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira do estado do Rio com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anders. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma boa notícia para a segurança de quem usa transporte por aplicativo. A Polícia Militar e o Uber fizeram uma parceria inovadora aqui no Rio. Para dar mais segurança aos motoristas e passageiros que utilizam o aplicativo Uber, a empresa e a Polícia Militar fizeram uma parceria. Será integrado o botão Ligar para a Polícia no aplicativo, que fará contato direto com o Centro de Controle Operacional da PM, responsável pelo serviço 190. E com a nova ferramenta, toda vez que algum passageiro ou motorista usar o botão, os operadores do serviço de emergência vão automaticamente receber a localização em tempo real e os dados da viagem em que a chamada foi originada, sem a necessidade de transmitir informações verbalmente ao atendente, pois todas as informações do veículo, do usuário e do próprio motorista estarão expostas na tela do computador.
Após a conclusão dessa etapa de treinamento e de integração tecnológica, o projeto piloto do botão Ligar para a Polícia será implantado, iniciando na Baixada Fluminense e depois nas demais regiões do estado. Ainda sobre segurança, mas agora a falta dela é no bairro de Copacabana. Os roubos aumentaram no início deste ano. O número de roubos em Copacabana, na zona sul do Rio, cresceu 38% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período de 2021, segundo o Instituto de Segurança Pública. Na última semana, imagens de assaltos no bairro viralizaram na internet. São vídeos que mostram roubos de celulares, bicicletas e até corrimão de prédios, além de roubos de patrimônio da cidade, como os óculos da estátua de Carlos Drummond de Andrade, que também foram furtados nesta semana. Em nota, a Polícia Militar informou que segue empregando o efetivo de maneira ostensiva e dinâmica no bairro, visando coibir quaisquer tipos de roubo e furto, seja contra os patrimônios públicos ou privados, e movimentações criminosas relacionadas. E amanhã, sábado, é o dia D da vacinação contra a gripe e sarampo no estado. Os postos de saúde vão funcionar durante todo o dia, das 8 às 5 da tarde. E serão mais de 430 postos de vacinação só entre a cidade do Rio de Janeiro. Eu desejo a você um ótimo fim de semana e eu volto segunda-feira com mais informações sobre o Rio de Janeiro. Muito obrigada, Anderson. Um excelente fim de semana para você também. E olha só, a gigante do comércio eletrônico, a Amazon, apresentou nesta sexta-feira queda no valor de suas ações, o primeiro resultado negativo em 7 anos. Com isso, seu fundador, o bilionário norte-americano Jeff Bezos, perdeu quase 13 bilhões de dólares em poucas horas. O valor dos papéis da Amazon caíram mais de 8% antes mesmo da abertura dos negócios na bolsa americana Nasdaq. O segundo homem mais rico do mundo pode ter sua fortuna reduzida para 155 bilhões de dólares. Até quinta-feira, o patrimônio de Bezos era estimado em 169 bilhões de dólares. No ano passado, o fundador da gigante do comércio eletrônico chegou a ter 210 bilhões de dólares. Isso ocorre porque uma parte significativa da riqueza do norte-americano está aplicada em ações da Amazon, que são negociadas na bolsa com oscilações de preço. Jeff Bezos fica atrás apenas de Elon Musk, cofundador da Tesla e SpaceX, que recentemente chegou a um acordo para comprar o Twitter. A fortuna de Musk é estimada em 265 bilhões de dólares. A Amazon registrou um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, em comparação com um lucro de mais de 8 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. O presidente executivo da Amazon, Andy Jassy, afirmou que a pandemia e a guerra na Ucrânia trouxeram um crescimento e desafios incomuns para a empresa. Jassy disse também que a gigante do comércio eletrônico precisou lidar com custos trabalhistas mais altos depois de aumentar seu time durante a pandemia e ainda sofre com a queda nas vendas causada pela inflação. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta sexta-feira, em sessão marcada pela volatilidade e com investidores monitorando as oscilações do dólar no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,02% e encerrou o dia cotada a R$ 4,942 na venda. E olha só, o céu é o limite para quem realmente, Ju, tem foco e determinação. Exemplo disso é a empresária Luísa Trajano, que comanda uma das maiores redes de lojas de varejo do Brasil. A empresária já entrou em muitas listas, inclusive, Ju, dos bilionários da Forbes. É isso mesmo, é muito bacana. E com um destaque no Brasil e no exterior, Luísa Trajano afirma que quer ajudar a construir um país melhor, sem precisar ingressar na política. Luísa Trajano é presidente do Grupo de Empoderamento Mulheres do Brasil, que busca engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Eu colaboro desde menina muito com o Brasil. E agora no Grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 103 mil pessoas no mundo inteiro e no Brasil, de todas as classes sociais, não é só executivas, eu posso contribuir muito mais, como a gente tem feito. Porque eu acredito que é políticas públicas que mudam o país.
A empresária de 73 anos fez fortuna transformando uma loja familiar em uma das maiores varejistas online da América Latina. Luísa Trajano é filha única de uma família modesta na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade, durante as férias escolares, ajudando na loja de utensílios domésticos fundada em 1957 por sua tia, também chamada Luísa. Em 1991, ela assumiu o comando e transformou o negócio, que hoje conta com cerca de 1.500 lojas espalhadas pelo Brasil, além de ser pioneira no comércio eletrônico. Eu quebrei várias crenças limitantes. Mulher não dá para isso, mulher não dá para aquilo. Eu adoro quebrar crenças que me limitam, então foram várias. Você não pode ser da área comercial, porque mulher não pode ser da área comercial. E também me uni com muitas mulheres para poder ajudar, mas nada contra os homens, eu quero deixar bem claro. Além de promover a igualdade das mulheres, a empresária abraça causas como a luta contra a discriminação racial e também pressionou para que a campanha de vacinação contra a Covid fosse acelerada. Trajano atualmente é a 5ª mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada em mais de 6 bilhões e meio de reais. E falando sobre esporte, a FIFA recebeu mais de 23 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo no Catar. Os apaixonados aí por futebol, Argentina e Brasil estão entre os países com os maiores números de solicitações. A FIFA recebeu 23,5 milhões de solicitações de compra na segunda fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo no Catar. Os 8 países que mais pediram ingressos são Inglaterra, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, França, México e Catar. A segunda fase de vendas, encerrada na quinta-feira, foi lançada no dia 5 de abril. Um sorteio vai decidir a distribuição dos ingressos. Durante a primeira fase, organizada entre janeiro e fevereiro, 80.186 ingressos foram vendidos, com cerca de 17 milhões de solicitações. Está prevista uma terceira fase de vendas de última hora, cujas datas ainda não foram definidas. Nesta fase, não haverá sorteio e os ingressos serão vendidos por ordem de solicitação. No total, serão distribuídos pouco menos de 3 milhões de entradas. São esperadas que entre 1,2 milhão e 1,4 milhão de pessoas se desloquem até o Catar durante o evento. A Copa do Mundo será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro. E olha só, adolescentes e jovens da periferia de São Paulo, reconhecidos como projeto musical educativo, se apresentam neste fim de semana. É isso mesmo, e o show acontece neste domingo aqui na Zona Sul de São Paulo. Em São Paulo, um projeto propôs uma experiência cultural, educativa e artística a jovens da periferia com poucas oportunidades. A turma aceitou o desafio e, com muita dedicação, estão prontos para mostrar seu talento por meio da música. Da Zona Sul, os jovens agora partem para apresentações em outros cantos da cidade. 15 músicos exibem suas aptidões artísticas com instrumentos de sopro, percussão, harmonia, além dos vocais. O repertório conta com músicas autorais e releituras de composições de vários cantores da música popular brasileira. Esses shows já encantaram muitos e até rendeu um reconhecimento na última edição do Prêmio Profissionais da Música, como o melhor projeto musical educativo. Muito bacana esse projeto. E se você se interessou e mora aqui em São Paulo, tem a oportunidade de conhecer esse trabalho no show Onde a Música Nos Leva. É isso mesmo, acontece então aqui em São Paulo, no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, neste domingo às 7 horas da noite. Você não pode perder, hein, gente? Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. E você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma boa noite para você. Ótimo fim de semana para você.